Esse é o Thales E esse é o Ike. e nós somos os Bright Brothers. Exatamente. Eu tenho 26 anos Eu tenho 23 anos. e nós fazemos filmes juntos, somos cineastas. Somos alemães brasileiros e moramos em Canaveiras, na Bahia. Fazemos cinema fora do eixo, né, Rio de Janeiro e São Paulo. E é uma coisa que a gente acha bem legal de fazer cinema no interior da Bahia, porque é uma coisa especial. Então, a gente começou desde em si bem novo a fazer filmes, primeiramente como um hobby, mas a gente foi fazendo e cada vez foi ficando mais profissional, a gente foi vendo que era uma grande paixão, que a gente queria fazer isso de forma profissional. Então foi assim, de forma orgânica, surgindo essa vontade de transformar isso em algo bem profissional. Por isso que surgiu a ideia da Bright Brothers Limitada. Exatamente. Para formalizar isso, a gente acabou fundando a empresa e aí aquela coisa, a gente já fazia filme, a gente já tinha aprendido a parte artística e técnica e aí chegou a hora de aprender também a, né, fazer um pouco, mexer na burocracia. Então acabou que no início é sempre aquela coisa, aprender os macetes e tudo, então foi isso que a gente passou quando a gente fez a empresa. Então, de certa forma, sim, porque o filme aborda muito a temática, né? Para quem não sabe, o Cajueiro de Carlo trata da história de um professor de arte que vem para essa nova cidade e vai inspirar esses alunos a descobrir o que é arte em todos os cantos, né, do mundo. Em todos os cantos que às vezes a gente não acha que existe arte naquele local. E existe um traço de que a gente vivia nessa ilha e ia para a escola, então a gente ia de barco para a escola. E existe um dos personagens que trata essa história de um menino que vive no interior, que pega o barco para ir estudar. Então acho que isso foi uma grande influência que é tratado na história do Cajueiro de Carlo. E além disso, os cenários são muito lindos, então a gente tem muitos cenários que são realmente, né, nessa ilha onde a gente mora. E em todo o trajeto até a cidade de Canaveiras, né, que são rios, a gente tem até a entrada da barra, né, do mar, então tem também esse aspecto do cenário também. Então, o Cajueiro de Carlo é um projeto muito especial, ele foi na verdade um trabalho coletivo de muita gente também, porque a gente embarcou nessa jornada, né, como o Ike já falou um pouco antes, para mostrar a cultura, né, de Canaveiras, porque tem muito fazedor de cultura em Canaveiras e tem uma diversidade muito grande. Então, esse tema de descobrir a arte em vários lugares foi algo especial e foi uma coisa que foi abraçada pela cidade, então foi uma coisa realmente muito linda. Muita gente participou, teve gente que contribuiu com locações, né, com casas. A gente até conseguiu um iate para filmar uma cena. Então foi assim, uma coisa muito especial e o projeto ele acabou, né, a gente fala em minissérie agora, para quem talvez viu outra informação, é porque originalmente a gente tinha começado a montar o projeto como um filme. Só que como a gente viu que realmente para conseguir contar essa história, para ter, né, toda essa estrutura narrativa, acaba que vai ficar melhor como minissérie. Então agora o Cajueiro de Carlo vai ter essa forma de minissérie. Então, como a gente já falou, no momento estamos, né, trabalhando na chance da distribuição do Cajueiro como minissérie, mas já estamos com várias ideias para projetos futuros. Um projeto que a gente acabou de terminar e estamos inscrevendo em festivais foi um curta-metragem Contos Tu para a Tempestade. Né? Você quer contar sobre a ilha primeiro? Para quem já viu, para quem ainda não viu, podem até olhar lá no YouTube, Contos Tupa, a Ilha, que é um média-metragem que a gente fez, está lá para quem quiser assistir, é um filme de fantasia sombria, terror, e com uma mensagem metafórica sobre solidão e autossabotagem. E isso foi um sucesso, as pessoas gostaram muito desse curta, a gente fez ele, na verdade, como algo artístico que a gente queria expressar.
E acabou que as pessoas gostaram muito e a gente pensou, a gente tem que contar mais histórias desse universo, porque é realmente muito legal de tratar nessa jornada psicológica do personagem. Então a gente fez agora esse novo curta, que funciona independente, mas é uma continuação um do outro. E esse a gente está inscrevendo em festivais e o nosso sonho para o futuro é usar esse material para apresentar uma ideia de série também, para desenvolver uma série Contos Tu pro Porto. Essa é uma ótima pergunta, na verdade, essa questão da dupla nacionalidade. A gente sempre tem, por um lado, um bônus, né, que as pessoas acham, que legal, né, quero saber mais sobre né, como é que é ser alemão, ou ao contrário também na Alemanha, como é que é ser brasileiro. E por outro lado, tem também, claro, uma questão assim de, alemão, será que ele vai entender, como é que vai funcionar? Então é uma ótima pergunta, mas eu acho que, na verdade, uma coisa legal que a gente sempre fala que isso trouxe pra gente é um olhar assim um pouco de fora, tanto pro Brasil, né, quanto pra Alemanha, porque assim, quando você cresce entre duas culturas, você tem um outro olhar sobre coisas que talvez para alguém que cresceu na cultura é comum, então acho que isso ajuda muito para os nossos roteiros, porque você tem uma visão, como você falou, mais de fora, algo de mais ângulos, isso é muito... Acho que a gente sente que isso passa nos nossos roteiros. E para lidar com as pessoas como disse, também tem um lado bom, né? Sempre vai ter algum assunto. Olha, isso é muito interessante, que em si são muitas inspirações ao longo do tempo, mas em geral uma coisa que eu sempre falo que o que nossa mãe sempre era muito fã de cinema. E o que ela fazia às vezes, quando a gente era pequeno, pegava um filme e pegava somente uma cena. E a gente assistia, e o que isso me proporcionou, olhando agora para trás, eu enxergo que isso me fez valorizar cada cena em um filme, que cada cena tem um propósito, que cada cena por si só já é uma arte. Então, acho que isso foi uma grande inspiração. E existem vários diretores, vários artistas que ao longo do caminho nos inspiraram, até os artistas que a gente teve a chance de trabalhar junto. Tem um diretor baiano que a gente já teve grande parceiro, que é o Rogério Sagui, que já participou, já dirigiu novela da Globo, da HBO e da Netflix, e ele é uma grande inspiração. E quando a gente estava começando, até antes de a gente formar a empresa Brightbirds, foi um marco muito importante, que ele viu o trabalho que a gente tinha feito e valorizou, enxergou esse potencial. E isso foi muito importante para ver, uau, alguém tão especial, alguém tão talentoso, ver esse potencial no nosso trabalho. Foi um grande incentivo. Eu queria adicionar ainda, primeiro uma coisa ainda, nossa mãe é nossa produtora, então essa paixão pelo cinema continuou e agora ela trabalha também junto com a gente. E outra grande influência, até mesmo também um grande amigo, e que deu uma grande inspiração para começar esse projeto do Cajueiro de Carro, foi o Del Cardoso, com o filme Cabeça de Negro, que a gente assistiu, e depois disso a gente ficou assim inspirado, pensou, a gente tem tanta história escolar, né, que precisa ser contada, as realidades, e que a gente tomou coragem e foi lá e fez. Na verdade tem um festival lá na Alemanha que começou, na verdade a primeira vez a gente ganhou 2 prêmios. A primeira vez foi em 2020, em que era pandemia, então foi assim o primeiro festival começando assim na região. Foi até, acho que o primeiro festival na Europa que foi um marco especial. Porque ainda veio na pandemia e foi um festival que todo mundo veio de carro, né, para não se contaminar e tudo. E a gente tinha inscrito um curta-metragem. Eles tinham uma parte do festival que era assim para curtas, então eles davam algumas palavras e você tinha que fazer algo que tinha aquelas palavras na história de alguma forma. Então era assim um desafio, a gente pensou, não, legal, vamos fazer. E a gente tinha inscrito e eu me lembro que a gente foi pro festival, nem sabia se que iam exibir, porque acho que não teve um e-mail de confirmação e tudo, mas a gente foi, né, sem expectativa, e quando a gente chegou lá, primeiramente viu na telona o nosso curta, isso foi uau, que legal, e aí a gente nesse festival tinha ganhado. Isso foi
algo muito, muito especial, porque na época eu estava, né, com a pandemia, trouxe muita... E eu acabei de completar 18 na época, ou seja, essa mudança para a vida adulta, e aí será que o caminho de ser cineasta realmente é viável? Então eu estava num momento de dúvida, então naquele momento foi realmente um marco de uau, é possível. E depois disso teve 2 anos depois, né, de novo esse... Sim, depois a gente participou de novo e aí 2 anos depois, em 2022, a gente ganhou de novo. E foi muito legal porque com isso a gente também criou um laço com esse cinema que organizava esse festival. E eles até exibiram um dos nossos filmes uma vez no cinema, o Conde Tupa. Ele que tá no YouTube, quem quiser assistir, pode ir lá assistir. E é isso. Vou usar essa chance, às vezes faço isso quando tenho a chance de falar com o público, se tem pessoas jovens que querem fazer arte, a gente sempre quer incentivar outras pessoas a fazerem arte. Porque às vezes, quando você está no início, você acha não tenho ainda habilidade para fazer ou fica inseguro, e o mais importante é fazer, porque você vai aprender fazendo. Então, é importante, aquela obra que existe é melhor do que aquela obra que nunca existiu. Então, é melhor fazer e aprender do que não fazer. Então. Isso, muito está precisando de artistas e se aprende vivendo, fazendo, e assim é a melhor maneira de aprender.